Bom, o Ferrara, ele me colocou nesse lugar aqui por causa do Édipo, né? Por causa do trabalho que foi feito com o Édipo Rei. E daí, como o Ferrara deu uma introdução, eu quero ler uma coisa na página 79 da minha dissertação de mestrado, que é sobre o Vakhtangov, né? Que é um senador russo que foi um fiel aliado do Stanislavski, mas que depois ele ganhou um estúdio, ainda como aluno do Stanislavski, e ele ficou muito no meio termo entre Meyerhold e Stanislavski, né? E acabou criando uma linguagem própria para a época, né? Então eu vou ler que em 1921 a implementação da nova política econômica, NEP, impõe novos desafios à sobrevivência dos estúdios, já que os subsídios estaduais foram cortados e com o fim da subvenção os teatros são obrigados a se autofinanciar. Com os preços dos ingressos elevados, a qualidade do repertório caiu com a intenção de atrair mais público. Apesar das dificuldades, o desafio do terceiro estúdio foi o de se manter financeiramente sem precisar sacrificar a qualidade de seus espetáculos. Mas, segundo Saura, um aluno do Vakhtangov, o terceiro estúdio conseguiu superar a crise graças ao pequeno tamanho da sala e principalmente à atração que os espetáculos de Vakhtangov exerciam sobre o público da época. Então eu acho que está extremamente atual, em 1921, né, que aconteceu na Rússia e de repente a gente ouve o Ferrara acabar de falar de alguns espetáculos que estão levando o público, né? E eu acho que isso tem a ver com a questão da contemporaneidade, porque do que é esse passado, né? Porque uma das coisas que o Vakhtangov discutia é que ele estava no meio da Revolução e ele falava que ele não queria fazer um teatro revolucionário que falasse sobre a Revolução. Ao contrário, ele queria que o espetáculo não falasse absolutamente nada sobre a Revolução, mas que o espetáculo fosse revolucionário na forma de se apresentar. E o que sobrou para ele? Para ele sobraram os alunos que o Stanislavski não queria trabalhar. Eram os alunos que entravam no TAM, no Teatro de Arte de Moscou, e o Stanislavski queria trabalhar somente com os atores que já estavam há um tempo ali. Então, ele, como o Vakhtangov era um fiel escudeiro do cara, né, do Stanislavski, ele falava para o Vakhtangov: então faz o seguinte, pega esses caras, esses alunos que estão começando aí, e dá um jeito neles, vai fazer alguma coisa com eles. E o Vakhtangov começou então a trabalhar, primeiramente só de acordo com o que o mestre mandava, né? Do que o Stanislavski falava, as reviviscências, né? O que o método queria. A partir depois que ele começou a trabalhar um pouco a comédia dell'arte, começou a trabalhar com o teatro oriental e todas as outras, digamos, linguagens, né? Que conseguia chegar para a época, ele começou a trabalhar outras coisas. E uma das coisas que ele conseguiu, também um pouco influenciado pelo Meyerhold, que era muito amigo dele, né? O Meyerhold era um grande admirador do Vakhtangov, e ele acabou indo muito para o trabalho do coro, né? Porque ele achava que, por meio desse trabalho de coro, ele conseguia trabalhar o ritmo, a música, a disciplina e a questão da fala dos atores, né? Porque os atores eles tinham todos os problemas de iniciante, eles não tinham experiência de palco, né? E foi aí que começou a dar certo o projeto do Vakhtangov, e foi aí que foi criado o Estúdio 3, que ele ficou, que era na rua Mansurov,
e que ele ficava, que o Cláudio hoje falou que a gente devia ter colocado no CAC Valmor Chagas o Estúdio 3, porque lá vai os iniciantes, né, para a formação. E ali ele ficou, né? E mesmo com todo problema de saúde, ele teve um problema muito sério. Ele teve um câncer de estômago e ele ficou internado. Ele ficava mais tempo internado do que trabalhando. Então ele passava muito tempo no hospital desenhando o que ele queria, para que os atores trabalhassem aquilo, o que ele queria no coro, o que ele queria da questão da fala, né? E aí ele começou a criar os espetáculos dele. E um dos espetáculos que foi assim, o que me, digamos, chamou a atenção para eu trabalhar como foi feito no Édipo, foi o Milagre de Santo Antônio. O Milagre de Santo Antônio, ele teve 2 experiências no estúdio, 3. Um foi quando ele trabalhou só a questão proposta pelo Stanislavski, né? E foi um fracasso. O espetáculo foi um horror, ninguém gostava daquele trabalho do naturalismo, naquele trabalho. E daí ele falou, não, eu preciso mudar isso. E foi então que ele fez uma segunda montagem no Milagre de Santo Antônio. E aí ele trabalhou exclusivamente o coro, né? Trabalhou toda a questão corporal, do ritmo, da música, basicamente era um coro. E aí foi um grande sucesso do espetáculo, né? Principalmente porque ele trabalhou, aqui é um pouquinho, vou ler que é o que ele chama agora eu não achei, mas assim, em O Milagre de Santo Antônio, ele sugeria ao ator que buscasse a dinâmica interior no momento em que estivesse dançando e a música se interromperia repentinamente e você está pronto para continuar. E durante essa imobilidade, o ator deveria tentar decifrar um barulho para que o movimento ficasse na metade, mas absolutamente expressivo, dinâmico na sua imobilidade. Ele chamou isso de método do estupor, o método do susto. Então o ator estava trabalhando uma questão interna e ele externamente ele tinha uma reação para trabalhar essa reação que trabalhava a imobilidade, a questão interna, né, que viria para o externo. E no D-Book, que foi um outro trabalho que ele fez também com atores iniciantes trabalhando o coro, o texto era falado em hebraico. Ele não deixou que o texto fosse falado em russo, porque ele queria trabalhar essa questão física, essa questão, essa brincadeira que ele fazia. Ele queria que o público entendesse, mesmo não falando o hebraico, né? E também em O D-Book, cujo texto era falado em hebraico, essa detenção de movimento deveria ser justificada interiormente, ou seja, de forma orgânica, como se fosse um movimento contínuo, mas ainda com o ator imóvel, para que ele não atingisse o espectador de forma artificial, mas sim criando uma espécie de fluxo de tensões e distensões que deveriam agir sobre a atenção do espectador e suprir a não compreensão do texto. Daí, para José de Ferral, né, uma analista, a teatralidade emerge de uma dinâmica que pertence como resultado do trabalho do ator, mas que também pode pertencer para aquele que toma posição de assistir, ou seja, o público. O que ele queria era uma teatralidade popular, né? Ele falava que o trabalho dele era teatral popular e que o público não poderia esquecer em nenhum momento que ele estava no teatro. Então ele deixou de trabalhar essa quarta parede. Ele colocou os atores se apresentando, por exemplo, vocês vão ver que eu tentei fazer no Édipo, não deu certo, mas teve uma cena da Princesa Turandot
que ele faz um desfile de atores, né? Os atores entram com roupas de gala, como se fosse para uma festa, e aí os atores vão se despindo, né? E desse desfile surgem as personagens da Princesa Turandot, né? Para que o público não esquecesse que estava ali. Bom, e aí ele fala sobre essa questão da teatralidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim, ó: somente o povo cria, somente ele possui a força criativa e a semente da futura criação. Comete um grave erro aquele artista que não se submerge a essa força e na busca dessa semente. A alma do artista há de ir ao encontro da alma popular, acordar no povo a linguagem de sua alma. Esse encontro produzirá uma criação autenticamente popular, quer dizer, autenticamente bela. E aí isso daqui, gente, é um artigo que ele escreve em 1919, que ele escreve, o artigo chama Ao Artista se Perguntará, mas esse artigo só é publicado em 1924, 2 anos depois que ele morreu. E é interessante também falar que ele morreu na flor da idade, com 39 anos de idade, em 1922. Ele não viu a estreia da Princesa Turandot, foi o último espetáculo dele. E tudo que tinha dele desapareceu, entendeu? Aí o Grotowski, foi para a Rússia estudar, e lá na Rússia ele descobriu o Vatangov. Tanto que daqui na minha dissertação tem uma professora universitária americana que estudou, que trabalhou com o Grotowski, e ela defende que o Grotowski foi muito mais, digamos, influenciado pelo Vatangov do que propriamente pela biomecânica do Merhode, né? Porque ele viu os espetáculos, né? Porque o espetáculo A Princesa Turandot, por exemplo, está até hoje em cartaz no Teatro Vatangov na Rússia, né? E desse espetáculo ele foi e começou a trabalhar com os caras que trabalharam com o Vatangov, né? E foi aí que ele então começou a descobrir várias coisas que ele trouxe, que o Vatangov queria fazer, digamos, pensava, né? Mas ele não tinha condições ainda. Primeiro, em função da doença dele, né? Segundo, porque ele teve muito pouco tempo. E terceiro, porque ele tinha que produzir muito, né? Porque o estúdio ele tinha que justificar a existência dele com produção. Então, geralmente, ele perdia o processo.